O segundo filósofo grego, Leogomideles, ele diz que hoje é uma espécie de jogo de 6 pontos. A frase do Leogomides, hoje é um jogo de 6 pontos. E quem fala do clima para esse jogo entre São Paulo e Atlético é o volante Jair. Fala aí, Jair. Essa é a característica do Galo. Sempre foi. É um time que busca o gol o tempo todo, um time que não desiste nunca. Então essa é a nossa característica e isso a gente não pode perder. O São Paulo está ali na nossa cola, eles também têm os mesmos objetivos que nós, que é essa classificação para a Libertadores. Então, como é um confronto direto, a gente tem que dar a vida e buscar sair com a vitória. Esse Jair aí não desapareceu. Ô, Thiago, você entende que merece ser titular? Ele ganhou a eleição do titular para cima dos reservas? Não. Tô só falando do Jair do Atlético, gente. Eu entendi, claro que eu entendi. Desculpa. É que eu não sei se tá na hora do Jair permanecer no time, né? Talvez esteja na hora dele ficar no banco de reservas e buscarem um novo nome. Para mim é Otávio e Alan. Então, posso Não era pra ele Não era pra ele ter voltado. Calma, Elton, calma. Então você acha que ele poderia continuar? Não está na hora do Jair. Eu preciso pensar um pouco mais nisso, tá? Elton Novaes, meu precocinho. Aí. Então vamos lá. Elton, na eleição Para com essa coisa. dentro do Atlético, na cabeça do Cuca, o Cuca elegeu o Jair para ser titular. Você, meu precocinho, apoia ou você vai Contra. travar a passagem do seu argumento? Você é a favor do Jair? O Jair, ele passou por muitas críticas nos últimos dias, junto da torcida do Atlético. Mas nos dois, tem que mostrar isso aqui, né? Cara. Aí, louco. Dá as inicialistas. Famoso Tem que abraço. deixar isso aqui, né? O famoso de Deus. Vai ser uma mesa de pulso. sinuca isso aqui. Vai, precocinho. Só continuando, nos últimos 2 jogos do tá um pouco Atlético, o maluco. Jair jogou muito bem. A torcida reclamava da falta daquele Jair com intensidade, da falta daquele Jair que buscava a marcação, que vibrava com cada lance, e isso aconteceu. Lembrando que o Jair, em algumas oportunidades, sondou ali com o banco de reservas, foi retirado da equipe do Atlético, o Otávio fez dupla junto com o Alan. Então o Jair, nos 2 últimos jogos, eu acho que ele colocou a mão na consciência, entendeu o trabalho que ele exerce dentro da equipe do Atlético, e hoje, no momento, eu sou a favor dele ser titular ao lado do Alan. Hoje sim. Se o Cuca colocar 10 em campo, esquecer um, o Elton vai achar uma justificativa. Porque tudo que o Cuca fala, pro Elton tá bom. A verdade é que quem tava jogando nada é o Alan. Mas o Cuca se caga de medo do Alan. Que é o melhor dos 3, disparadamente. Né? Mas por que ele tem medo? Isso é informação ou opinião? Não. Você só vê. Mas vê o quê, irmão? Não vejo nada. O Alan tá jogando o quê essa temporada? Ele tá jogando muito mal, isso é fato. Mal. Aí, o que acontece? Ele tá jogando bem, irmão. Tem um outro que... Não, mas fala arroba. O Everson, o Hulk tava... O Everson. O Hulk tava... Mas o Hulk não tá mais. Aí o que ele fez? Ele tirou, pra não tirar o Alan, ele tirou o Jair, que também não tava jogando bem. Colocou o Otávio. O Otávio tava jogando bem. Então, não é a questão do Jair. O Jair melhorou mesmo. Sim. Mas não tinha que ter tirado o Otávio. Por que tirou o Otávio? Por que ele tirou o Alan? Então, Por que ele não tirou o Alan? A gente falou isso aqui já. Já teve um campinho que você montou ele com Otávio e Jair. E eu concordei com você. Você montou um time com Otávio, Jair, Zarate e Nacho. Era esse time que você tinha montado naquele dia. E a gente discutiu a respeito disso. Que o Jair, por ter jogado bem no jogo contra o... Antes do jogo que o Atlético venceu por 1-0, foi quem? Acho que foi contra o... Ceará. Ele jogou bem um jogo antes do jogo contra o... Depois que ele Foi sentou... Fortaleza, não foi não? Fortaleza, exatamente. Ele ficou uns 3 jogos sentado e voltou e jogou bem. Mas por que ele tirou o Otávio? Então, essa é uma dúvida, uma que a gente tem que levar. É assim que você perde um grupo. Cuca. Assim, Isso o Valu, isso é ruim mesmo. O Valu tá bem no programa? Ué, vou saber agora. Você tá bem, Valu? Eu tô me sentindo bem. Dormiu bem? É diferente. Comandante, vocês estão gostando, eu sou Exatamente. Você está se sentindo bem. Eu tô gostando, viu, Valu? Tá. Como é que você, que é o ombudsman do programa, analisa o posicionamento da imprensa marrom? O Ale, é o seguinte, essa questão do Jair, eu não sei mais que tipo de critério que adota o Cuca. Porque, assim, não sei na opinião dos amigos. O Jair, pra mim, é o menos marcador dos volantes.
Vocês concordam? Concordamos. Sim. Tá. Sim. Aí o Cuca colocou o Jair de titular contra o Fortaleza. O que ele disse que queria no primeiro tempo? Um time mais... Pra conter. Um time combativo. mais... Isso. Então, assim, a partir daí... O que eu quero dizer é o seguinte, é assim que se perde um elenco. Com certeza. Mas eu acho que perde o elenco quando você não tem coerência e é o que ele não tem hoje. Então eu acho Porque que não há... Eu não consigo ver um critério assim pro Jair ter voltado. Eu acho que como um todo, o Jair teve uma queda... O forte do Jair 2021 era o quê? O jogo pelo lado direito, pisando dentro da área. Ele cruza pro Vargas na Libertadores fazer aquele primeiro gol contra o Palmeiras. A gente, em 2022, não consegue ver esse Jair... Não consegue ver o Jair marcador, porque não é característica dele, na minha opinião. Valor, mas a gente não tá vendo nenhum deles. Tudo o bem, Alan, eu só tô é te um falando. cara que simplesmente você viu se o Otávio apagou. bem, sim. Eu só tô falando... O Otávio, você viu bem. O Não, Cuca... o Otávio bem. sim, o Otávio sim, eu tô falando Então, do Alan também. mas- porque eu sou a favor do Alan esquentar um pouco o banco. O meu pensamento nessa reta final, até um pouco antes, eu queria que o Alan esquentasse um pouquinho o não tem banco. coragem. Não tem. É que eu acho Pra que ter o Alan, Otávio, o Alan, nesse momento, Otávio e Jair. independentemente da situação, o Alan é o diferente dos três. Sim, É o jogador extrema com mais qualidade. qualidade técnica, é o jogador com melhor marcação dos três. Ele é o diferente dos três volantes. Mas, Thiagão... Então, nesse momento, eu não tiraria o Alan por isso. Tá. Mas eu jamais tiraria o Otávio, porque dos três é quem mais tá jogando bola. Não, e outra aí- coisa, a fragilidade da defesa, ele ajudava Ele a não protege, ser tão é. E aí frágil. deixa quem o- mais e marca. E aí demonstra que o técnico é incoerente. Se- Porque a partir do momento que ele tira o Otávio pra colocar um cara que também não estava jogando bola, aí coloca dois caras que não estão jogando bola, tudo bem, um deles é diferente, e coloca o melhor dos três nesse momento, o que mais joga nesse momento, no banco de Mas reservas. eu que é o quero Otávio. traçar um paralelo com vocês aqui de uma atitude, de uma mudança de rota que foi feita pelo Pessolano em relação ao Atlético. Eu vou traçar um paralelo daqui a pouco, porque eu preciso falar agora de democratização do transplante capilar, meus amigos. Eu vou falar pra você que, bom, você tá careca, mas não quer ficar. Você quer fazer, você que é mulher, quer fazer transplante de sobrancelha. Você que é homem, quer ficar com uma barba bonita, cheia. Vão achar que você tá com o Tony Ramos no rosto. Eu tenho o remédio pra isso. Vem cá, o Novembro Azul. Boa tarde, Novembro boa Azul. tarde. Novembro Azul. Grande Começamos Francis, o novembro. homem da Rejuvenesce aqui está. E quando esse homem vem aqui é porque tem notícia boa. Exatamente, gente. Antes de mais nada, o recado para você, homem, entramos em novembro. Cuide-se, prevenir é sempre melhor do que remediar. E tá aí, Novembro Azul. Esse mês é o nosso mês. E você que está em casa, escutando mais uma vez o recado do nosso querido Everton, não perca mais uma oportunidade de realizar o seu sonho de transplante capilar. O ano está acabando, mas ainda dá tempo de realizar o seu sonho. Vamos começar o ano que vem com o pé direito e com muito cabelo. Como que eu faço? Envie suas fotos. Está na tela. Com o telefone celular, tire suas fotos com frente, nuca e envie para o WhatsApp 31958000. Nossa equipe médica vai te falar como que nós vamos realizar o seu transplante capilar. Não é só cabelo, hein? Barba, sobrancelha e tudo mais. Mas eu não tô muito careca. Tem solução só para uma entrada? Tem sim. E quem vai dizer para a gente é o nosso cliente, nosso amigo, o Adirley, que realizou o transplante capilar. Ele tinha algumas entradas e vocês vão ver agora como é que ele tá. Põe na tela, produção. Eu estou passando aqui para agradecer a Rejuvenesce, essa parceria, esse tratamento de transplante. Hoje eu completo 6 meses de transplantado, estou super satisfeito com o meu resultado. E desde o primeiro momento que eu vim à clínica fazer um orçamento super bem atendido, bem recebido na clínica, que me passou essa segurança de fazer esse tratamento aqui. E hoje esse é meu resultado com 6 meses, estou muito feliz. Apesar do resultado final ser com 1 ano de transplante, mas eu já me dou por satisfeito do resultado que eu tenho hoje. Eu só tenho a agradecer a Rejuvenesce por essa parceria e super recomendo a todo mundo que quer ficar a troca dos cabelinhos, tá? Obrigado, um abraço. Rejuvenesce. Recado da Adirley e você pode ser o próximo. Entre em contato 31958000. Não perca a oportunidade. A Rejuvenesce faz tudo para você realizar o seu sonho. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Abraço, meu irmão. Um abraço. Obrigado, grande Francis. Tire o Tony Ramos de dentro de você. Vá para a Rejuvenesce. Lembra da Cláudia Hanna, Joe? Eu lembro sim, mas essa frase ficou esquisita. Tira Tony Ramos de dentro de você. Ô, Valu, o primeiro jogo do Cruzeiro do Campeonato Brasileiro da Série B, Fonte Nova, Cruzeiro e Bahia.
Você lembra o que aconteceu? Lembro, um totó do Bahia. Totó do Bahia. Jogo subsequente, Pessolano muda o sistema. E aí o que aconteceu? Na verdade, ele ainda mantém o sistema. Foi no segundo contra jogo o Brusque. subsequente. Isso. O Cruzeiro ganha de 1-0, muito difícil no Mineirão. Vai pro terceiro jogo, tombense, mantém-se. E aí começa no quarto jogo contra o Londrina. Ele muda o sistema. E o que ele fez? Ele passou a adotar o sistema com 3 zagueiros. E aí o Cruzeiro, a partir dali, começou a voar na temporada. Uma vitória difícil contra o Londrina, mas o time vai se achando, vai sofrendo menos riscos e conseguindo ganhar os jogos. E aí o futebol de vários jogadores no time foi crescendo. Daqui a pouco a gente começou a olhar para um monte para vários setores, falou, pô, aqui tá rendendo, ali tá rendendo, meio campo tá rendendo. Aí você teve uma fase do Cruzeiro na temporada, um período, que a gente fala, pô, o Canezinho não pode sair desse time. Aí daqui a pouco aí vem o Neto Moura, aí daqui a pouco é o William Oliveira, aí daqui a pouco o Machadão, e o time foi mudando, mas não foi perdendo qualidade. E por que eu quero traçar esse paralelo? Perguntar a você, Ale. Quando o Gomide e o Gris estavam comigo aqui, eu trabalhava com eles na Rádio 98, vez por outra eu falava, gente, por que treinador não pode mudar o sistema? Ele acredita que o jeito de jogar ideal é esse aqui. Mas por que não mudar? Por que insistir no mesmo sistema? Não é num jogo, por uma situação ou outra, o adversário vem pra cima, você se retrai e começa a jogar no gol. Não, mudar o sistema de jogo. Everton, aí ele sempre me falava, é porque o cara acredita num sistema e às vezes ele não quer abrir mão e tal. Por que não se vê algo assim no Atlético, o Ale? Se é que não está acontecendo, de repente você nota que está. Não, eu não noto, não. Aliás, eu noto mais desorganização. Mais do mesmo. Falta de esquema, muitas vezes, do que qualquer outra coisa. A resposta que eu tenho para te dar é porque, no caso do Cuca, ele conquistou muito, ele se sente muito confortável com esse sistema. Mas, sincero e honestamente, não há desenho tático no Galo que dê resultado se você não tiver os jogadores jogando bem. Aliás, não é no Galo, né? Isso é no futebol mundial. Então, para que você consiga ter um bom rendimento e consiga ter os resultados, né? Você precisa da aplicação, você precisa dos jogadores acreditarem. E eu não vejo isso, sinceramente, eu não vejo. Para mim, tudo que o Cuca fizer dá pouco resultado. Ele já mudou o time, já treinou o time por 2 períodos de 10 dias. Ele já deu bronca, já falou que era confiança. A confiança já voltou com 2 vitórias seguidas. E o time continua não jogando nada. Continua jogando nada. Então, para mim, nesse caso específico, ele pode fazer qualquer mudança tática que não vai surtir efeito. E hoje ele, além... Por exemplo, veja só o que é uma má fase. Você vai falar disso também, dessa possibilidade de mudança. Mas na melhor fase do Igor Rabelo, ele saiu do time. O Pedrinho veio como reforço, machucou ano que vem. Aí você perde o Guilherme Arana, aí o Guilherme Arana foi lá, machucou, ano que vem. Aí vem o Hulk, machuca, ano que vem. Kardec, machuca, ano que vem. E aí perde o Nath por suspensão. Suas possibilidades, elas vão se esgotando. Você tem menos opção, porque você tem todos esses jogadores à disposição, né? Você poderia ter uma outra visão. Aí, juntando tudo isso, você vai fazer uma projeção do jogo de hoje, você fica com dificuldade. Por quê? Porque o São Paulo é instável e o Atlético é instável. Que tipo de jogo nós vamos ver hoje? Se os dois estiverem numa noite assim, como a gente viu em rodadas anteriores, a tendência é ter um jogo chato pra cacete. E tem outra coisinha pra você acrescentar nesse tempero aí que você tá fazendo a respeito do jogo. Ainda tem a pressão que existe em cima dessas 2 equipes em busca dessa vaga da Libertadores. O campeonato está acabando, está se afunilando, e aí São Paulo e Atlético se encontram a 4 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro com uma vaga em disputa. Quem perder a partida de hoje vai ficar numa situação muito complicada, muito chata e de pressão ainda maior. O Ale falando a respeito disso, desse momento que o Atlético vive, né, dessas dificuldades que o time tem de engrenar com o Cuca, eu estava pensando... Apenas 2 jogadores ao longo da temporada mantiveram uma temporada próxima daquilo que foi apresentado no ano passado. Eu pegaria o goleiro Everson, do Atlético, e também o Hulk lá na frente, que foram os 2 jogadores que a gente, ao longo do ano, a gente foi não vaiado viu... no Mineirão. A gente não viu uma queda drástica. Mas quando você pega, vão montando o time titular do Atlético,
da temporada passada e que jogou o ano atual. Você pega, Mariano teve uma queda, Guga teve uma queda, Arana teve uma queda, o Alonso desmoronou. Alonso teve uma queda, só para terminar. Nossa. O Natan teve uma queda, Alan, Jair, Nátio. O Nátio teve um começo de ano com o Turco um pouco melhor do que vinha exercendo na temporada passada, depois também sofreu uma queda. O Zarate, uma queda que a gente não imaginava que isso fosse passar por ele, também aconteceu. O Ademir, né, começou um ano que o torcedor atleticano esperava algo e não deu certo. O Keno, a mesma coisa. Pode falar, Thiagão. E ainda assim, os dois que você cita aqui... Não teve final? Não, é porque o Thiago tava muito ansioso. Mas ficou sem o final, o pessoal quer saber o final. Mas o Precocinho, você fica assim com ele não apelou quando você se apelou. Então vai lá, pede desculpa pra ele, só. Desculpa, Thiago. Dá um abraço nele lá pra mim. Nossa, velho. Desculpa. Eu sabia que você apelava assim, não. Não, e ainda assim, os caras que ele citou, que não tiveram Eu acho que ele estava concordando comigo, mas... A gente aponta problemas desses caras. O Everson teve um momento, principalmente no jogo contra o Palmeiras, em que o Atlético empata por 2-2 aqui no Mineirão, em que ele foi muito criticado. Vocês, inclusive, principalmente vocês dois, criticaram vocês dois o quem Everson. Fala nome. Nesse jogo... E Elton Nesse Novaes. jogo? O Everson? Nesse jogo, mas é óbvio, o Everson está isento de jogo. Mas o Everson está isento de crítica? Não, peraí, não. É Eu tô falando desse jogo, eu não lembro da gente. E ainda assim vocês não criticaram. Porque os dois No gols que o 2 a Atlético 2? sofre, os dois gols que o Atlético sofre, um deles, principalmente o primeiro gol, que a bola passa por toda a defesa, foi muito criticado. Aqui pela torcida. Não, o primeiro é da bola na trave, que sobra no pé do Murilo. Foi 2-2, foi esse jogo. Então, onde que ele poderia Ele foi criticado, sim, o Hulk foi vaiado no Mineirão. Eu acho que não tem ninguém que tá fora dessa turma. Só lembrando que esse mesmo pessoal, sem treinador, jogando a Libertadores e a Copa do Brasil, fez um turno de Campeonato Brasileiro na 3ª colocação. Só lembrando isso, que é bom a gente não esquecer. Essa mesma turma, sem jogar tudo, sem treinador, jogando Copa do Brasil e Libertadores, era o terceiro colocado. Era o terceiro colocado do Brasil. Eu tô entendendo o que você quer dizer. Você entendeu o que ele quis dizer? Não, mas eu concordo com ele. Não, então vocês estão sem jeito pra falar que os caras não querem mesmo Cuca. Isso. Não, ninguém tá sem jeito pra falar Eu tô falando isso aqui há 3 meses. Tá todo mundo falando isso aqui. Então fala abertamente, olha pra câmera e fala. Eu acho que o Cuca não tem que ficar no ano que vem, porque ninguém quer jogar com o Cuca hoje. Isso fica nítido a cada jogo. O time com o Turco, que era um treinador muito criticado, inclusive por mim, não jogava o melhor futebol do mundo, longe disso. Futebol longe do que apresentou na temporada passada. E ainda assim era muito melhor do que o time do Cuca. Não, presta atenção no detalhe. Eu falei sem treinador. Então, o Cuca é um... Você não apoia o Turco. Não acho que ele é bom treinador. Eu falei sem treinador. O Cuca é um excelente treinador. Tá entre os meus preferidos na história do futebol. É um cara, o primeiro cara que eu vi aqui no Brasil que fazia jogada de falta ensaiada, que saía, começa o jogo, tem uma jogada, é um lateral, tem uma jogada, é o tiro de meta, tá treinado, é o escanteio, tem opção. É um grande treinador. Mas você já teve grandes professores que você não queria ir na aula dele. Você já teve isso. Ele podia ensinar o que fosse, você não aprendia. Não aprendia. Você tem razão. Entendeu? Então o que eu tô falando assim, o Turco não é bom treinador. Sem treinador e sem tempo para treinar, com menos 4 contratação, esse time era o terceiro colocado do país. Qual professor que era bom, mas que você não conseguia aprender com ele, ó? Pode Augusto, professor de português. Augusto, professor de português. O cara aqui agora? Professor de português. Não, porque não, ele era bom e eu não conseguia aprender. Exatamente. Ele é ótimo. Augusto, você também ouvindo lá no Niterói. Eu tive professores incríveis, cara. Sua mãe foi minha melhor professora, eu falava sem saber que era sua mãe, então não tô puxando saco. Sua mãe foi a professora que mais marcou minha vida, que é a dona Cleusa Maria Novaes, lá em 85. Eu tava olhando as fotos minhas de 85, eu já tinha traços de meio gordinho na época. Depois eu emagreci, quando eu comecei a namorar ali em 92 e tal, magrelinho, em 75, eu usava 2 calças para aumentar o tamanho da bunda. Aí depois, mas eu tive uns professores, eu tive o Jorge, professor de matemática, no Coteon lá em Divinópolis, que era um monstro. Um monstro. Foi meu professor também. Bom demais, não é? Bom demais, Jorge. Eu tive um professor de ciências maravilhoso. Eu tive um professor de ciências chamado Mário Sérgio David. Mário Sérgio ou Mauro Sérgio? Não, Mário Sérgio. Você lembra do Mário? Não, Mário Sérgio David, meu professor de ciências, maravilhoso. E a minha professora de português, que eu nunca esqueci dela também, que é a dona Getúlia. Mas ela brava uma quantidade. Ela dava uns tapas na mesa. Ela dava uns tapas na mesa. E se é pra corrigir, meu irmão, se bobeasse. O SBT levou a Supernante, tinha que ser a dona Getúlia, que foi minha professora.